Bom, amigos, a ideia aqui é eu mostrar para vocês como eu utilizo o PowerPoint nas minhas aulas. Então, eu fiz uma aula sobre indução eletromagnética para minha turma do presencial de Física 3 na universidade. E, obviamente, eu não vou fazer a aula toda, mas sim mostrar alguns trechos, e é necessário que isso seja colocado, não para que vocês aprendam física, mas para saber como eu trabalho o PowerPoint. Então aí nós temos uma apresentação, como eu já falei sobre indução eletromagnética, e no primeiro slide eu coloco o que eu vou falar, né? Então esses são os objetivos da aula, os temas, os tópicos que eu irei falar, e a seguir eu faço um vídeo para mostrar o conceito do que nós vamos discutir, que é a lei de Faraday, e eu vou utilizar o simulador que está sendo bastante usado pelos professores, tanto da rede do ensino médio como também do ensino superior. Esse programa chama-se PHET, ele é gratuito, você baixa na internet, basta que você coloque PHET, P-H-E-T, PHET, e ele é um programa de simulação em todas as áreas, física, matemática, química, biologia. Então é um programa muito amplo e que pode ser utilizado por todos vocês. Então agora eu vou fazer uma pequena apresentação do vídeo que eu produzi com a simulação para mostrar a força de indução eletromagnética. Então vamos lá. Em 1830, Michael Faraday, na Inglaterra, e Joseph Henry, nos Estados Unidos, descobriram independentemente que um fluxo magnético variável através de uma superfície limitada por um fio na forma de um anel fechado em repouso, que está na presença de um campo magnético variável, induz uma corrente no fio. As forças eletromotrizes e as correntes causadas por tais fluxos magnéticos variáveis são chamadas de fém induzidas e correntes induzidas. O processo em si é chamado de indução. Faraday e Henry também descobriram que em um campo magnético estático, um fluxo magnético variável através de uma superfície limitada por um fio no formato de um anel em movimento induz uma fém no fio. Uma fém causada pelo movimento de um condutor em uma região com um campo magnético é chamado de fém induzida pelo movimento. Nesse experimento realizado por essa instituição de uma universidade americana, que chamamos de PHET, nós temos um ímã, polo norte e polo sul, e uma bobina com várias espiras. Aqui nós temos um circuito elétrico e você observa que não existe nenhuma bateria ligada ao sistema. Portanto, nesse momento, nessa situação indicada, não existe nenhuma corrente passando no circuito e o voltímetro não marca nenhuma voltagem. Então agora vamos colocar o ímã nesta posição e vamos movimentá-lo fazendo passar por dentro da bobina. Então vamos devagar e aí você observa que a proporção que eu me movimento, a lâmpada apaga e acende, e você observa no voltímetro que ora a voltagem é positiva e ora a voltagem é negativa. Esse fenômeno é conhecido como a lei de Faraday e é o objetivo do nosso estudo hoje. Podemos colocar duas bobinas e aí nós podemos ver que esse efeito vai depender do número de voltas. Observa o mesmo movimento que eu tinha feito anteriormente na bobina de baixo. Agora eu vou fazer esse movimento na bobina de cima. Veja que apesar de ter uma corrente passando através do circuito, com a bobina de cima a corrente é menos intensa, o que você pode observar na luminosidade da lâmpada. Então vamos comparar. Vou fazer devagar para você observar bem o efeito da luminosidade da lâmpada. Observa que quando eu tento entrar na região
aparece uma corrente e do mesmo modo quando eu saio da região aparece uma corrente. Se eu estiver andando e parar, essa corrente cessa. Portanto, essa corrente só existe se houver um movimento relativo do ímã nas bobinas. Não necessariamente o movimento precisa ser. Se eu tiver um movimento na vertical, você observa que não haverá corrente passando no circuito. Bom, então é isso. Fiz a minha apresentação, tinha gravado esse vídeo a partir do FET, fiz com narração, descrevendo todo o experimento, e aí coloquei esse vídeo no PowerPoint. Mas vamos seguir a metodologia que eu utilizei na sala de aula. Após a apresentação do vídeo, eu fui definir o fluxo magnético, que é o que você vê naquela simulação. Matematicamente, defini o fluxo magnético, coloquei algumas características, unidades, defini as grandezas, etc. E chego numa equação matemática que vai representar a situação descrita. Continuando, apresento uma representação pictórica daquela figura que nós tínhamos lá, aquela bobina que nós tínhamos lá, descrevendo o fluxo magnético através dela, e mostro como é que se calcula esse fluxo, defino todas as grandezas e aí chego no resultado. Bom, então agora eu vou falar da força eletromotriz induzida e a lei de Faraday. Eu descrevo o mesmo procedimento que eu mostrei através da simulação, eu descrevo através das figuras mostradas aí. Então, uma situação inicial que tem um ímã, uma bobina, um voltímetro, e nesse momento o voltímetro, o ímã está parado e a bobina o voltímetro não apresenta corrente nenhuma. E nessa sequência de figuras eu simulo o movimento que nós vimos de uma maneira muito mais, acredito que muito mais fácil do aluno entender do que simplesmente mostrar e dizer, ó, esse ímã está se movimentando para cima e para baixo, enquanto que você vê que no voltímetro a corrente ora está para um lado e ora para o outro, você não está vendo isso. Você só está vendo a corrente voltada para a direita. E aí mais algumas figuras explicativas do fenômeno que nós mostramos anteriormente. Feito isso, eu vou tratar de um outro problema, que é um circuito em que eu tenho uma resistência e um indutor. O indutor é esse componente do circuito elétrico representado de azul, uma bateria representada aqui à esquerda por um E0 com um sinal positivo e um negativo, e uma chave do tipo liga e desliga, e o resistor representado pela letra R. Então esse circuito é bastante utilizado na eletricidade, nos circuitos elétricos em geral, em televisão, em todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, e a discussão dele é bem interessante. Então, mas tem todo um desenvolvimento matemático através de equações, que é o que eu faço, escrevendo esta equação aí, descrevo algumas características desse sistema, como por exemplo, inicialmente quando a chave está aberta, obviamente não tem corrente nenhuma, mas quando eu passo e a tensão no indutor, que é esse L, é obviamente igual à tensão da bateria no momento que eu fecho. Não tem corrente no instante T igual a zero. E aí eu determino o valor de como a taxa de variação da corrente no tempo, no instante T igual a zero, em função das grandezas iniciais. E continuo a discussão matemática do problema, mas também fenomenológica, porque eu estou mostrando do ponto de vista do que acontece e não só matematicamente. Então eu vou chegando a minhas condições que eu pretendo colocar a fim de resolver o problema matematicamente, e chego finalmente nesse resultado mostrado nessa equação. Então isso vai ser configurado num gráfico, que é este. Então eu posso sintetizar toda aquela matemática apenas nesse gráfico, fazer uma discussão interessante, né? Uma interpretação do gráfico, o que é que esse gráfico mostra, o que é que essa função mostra. Então a gente observa que no instante T igual a zero a corrente é igual a zero,
e com o passar do tempo essa corrente aumenta, mas ela vai tender para um valor limite para tempos muito longos, e você observa que ela é assíntota, ou seja, ela nunca vai alcançar esse valor final, ela sempre vai ficar tangente a esse valor final, mas ela matematicamente ela não atingiria esse valor final. Claro, do ponto de vista prático, o que vai acontecer é que depois de um certo tempo essa corrente permanece constante, muito próximo desse valor aí. Então essa é a situação que nós mostramos naquela simulação e que eu resolvo posteriormente matematicamente mostrando para os meus alunos. Agora vem a segunda parte. Nessa segunda parte eu vou fazer uma nova simulação de um problema que eu vou resolver. Então, inicialmente eu faço a simulação e depois eu resolvo o problema matematicamente. Então, vejamos. Assim, ainda tinha aqui algumas características do meu circuito antes de ver isso aí. Bom, essa simulação que vocês estão vendo aqui, eu vou resolver um problema para determinar qual é a corrente que passa nesse circuito em duas situações. Observa que inicialmente nós temos uma bateria de 20 volts, duas resistências representadas por essas lâmpadas, cada uma por 5 ohms, e um indutor de 50 henries. Esse circuito está completamente desligado, essa chave aqui está desligada e essa chave também está desligada, como vocês podem ver. Então o que é que vai acontecer? E você observa que o voltímetro aqui está marcando 0 nos terminais do indutor. Me interessa saber como é que a corrente varia no indutor. Então, inicialmente, eu vou ligar a bateria e nós vamos observar o que vai acontecer aqui. Vou deixar essa chave desligada. Então, eu vou ligar a bateria. E você observa que existe uma tensão e a proporção que a corrente vai circulando no circuito, as lâmpadas vão aumentando de intensidade e a tensão aqui no indutor vai mudando de valor. Eu vou inverter aqui porque as polaridades estão trocadas nesse momento. Pronto, vou deixar ela positiva. Então você observa que a proporção que a tensão no indutor diminui, a intensidade das lâmpadas aumenta, indicando que a corrente está aumentando. Então, isto é o que está acontecendo. Você observa que a tensão no indutor vai tendendo para 0 e o tempo que ele vai atingir vai ser um tempo relativamente longo, né? Você vê que agora a tensão está em torno de 0,040, 0,30, está variando, mas para atingir o 0, você vê que o instante em que ela iniciou, para o instante até atingir esse valor, foi relativamente rápido, mas agora, para atingir o valor de 0, ela vai variar muito lentamente. Você vê que ela fica oscilando 6, 5, etc. De todo modo, o que a gente percebe é que ela inicia com um valor alto, enquanto isso a corrente no indutor, a corrente no circuito, que inicialmente era 0, a bateria estava desligada, e no momento que eu liguei, o que acontece é que a corrente no indutor diminui, mas a corrente no circuito aumenta. Então agora ela atingiu o valor 0 e as lâmpadas estão com as suas intensidades máximas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a bateria do circuito, eu vou desligar essa chave e vou ligar esta chave aqui. Então, primeiro eu vou ligar esta chave, aí vejo o que acontece. A intensidade dessa aqui ficou muito alta, mas aí eu vou desligar ela. Então, observa que agora no indutor a tensão está sendo negativa e a intensidade dessa lâmpada vai diminuir. E esse valor aqui está se aproximando de 0. Então, o que é que vai acontecer? Existia um momento em que a corrente tinha um valor muito alto e a tensão no resistor era 0. E agora você observa que ela vai diminuindo a corrente com o passar do tempo até atingir novamente o valor 0. Então, é isso que acontece e é esse problema que nós vamos resolver do ponto de vista da matemática.
Aqui eu não vou esperar mais, porque o tempo que ele vai atingir o valor zero vai ser um tempo muito grande. Nós já estamos aqui com em torno de 4, 5 minutos de gravação. Então eu vou parar e vou resolver o problema agora do ponto de vista matemático. Pronto, então você vê que foi um problema e agora eu vou tentar resolver. Até o sinal negativo que aparece no voltímetro lá, que eu inverti as polaridades para que ele ficasse positivo, isso tem uma discussão física, né? Então existe uma lei chamada lei de Lenz que justifica o sinal negativo. Então tudo isso você pode fazer nesse problema. Então o problema matematicamente, o problema que eu apresentaria para o aluno se eu não tivesse essa simulação, seria estar apresentado nessa figura. Então você observa que eu tenho o mesmo circuito, né, duas resistências, um indutor, uma bateria, e que inicialmente essa bateria, o circuito não está ligado, e aí eu vou colocar a chave na posição E e deixar ela ligada por um longo tempo, e nós mostramos que quando isso acontece, a corrente no indutor vai a zero, mas a corrente no circuito atinge um valor máximo depois de um certo tempo. Então, e aí eu tenho o valor da corrente. Eu posso calcular matematicamente o valor da corrente. Depois eu faço as considerações de tirar a bateria do circuito. Então agora eu coloco a chave S para a posição F e com isso eu tiro a bateria do circuito e começo a medir o tempo novamente a partir dessa condição. Então inicialmente a gente viu no gráfico que nós representamos que a corrente tinha um valor máximo e a proporção que eu ligo tiro a bateria e ligo a chave na posição F, a lâmpada vai começar a ter uma intensidade que vai diminuindo com o tempo. Então eu chego numa equação matemática e eu vou resolver esse problema matematicamente chegando nessa equação. E finalmente eu apresento um gráfico, que é esse gráfico com algumas características, e discuto isso do ponto de vista de energia, né? Porque o que nós temos existia uma energia, porque não tinha nenhuma bateria. Quando eu tirei a bateria do circuito, no entanto, ficou tendo uma corrente ainda. Então, isso significa que existia uma energia que foi armazenada naquele componente que era o indutor e que essa energia vai ser dissipada no resistor na forma de calor e luz, etc. E aí eu chego numa equação matemática para resolver esse problema e chego a esse resultado final aqui, mostrando como a energia depende de grandezas que você pode medir. Então eu acho que é uma situação interessante, mas a minha discussão, eu vou encerrar por aqui essa parte, mas a minha discussão não vai ser sobre isso, vai ser como colocar o vídeo no PowerPoint, né? Essa primeira parte é apenas para mostrar para vocês a possibilidade da gente fazer isso. Então eu vou encerrar essa primeira parte e posteriormente eu volto como colocar o vídeo no PowerPoint.